Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Marcos Alberto e nessa videoaula vamos falar sobre as atividades propostas para a semana 1 do PET do nono ano de matemática. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e venha estudar comigo. Representação na reta numérica. Eu posso representar qualquer número na reta numérica. Os números inteiros são os números que nós estamos acostumados, né? Acho que são os primeiros que a gente aprende, aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente. Tem os números negativos também. Então, aqui nessa reta eu representei os números inteiros, ok? Tem os números racionais. Quem são os números racionais? Tem aqui a reta numérica. Os números racionais são aquelas frações, dízimas periódicas, todos aqueles números que eu citei, os números inteiros, eles são racionais também. Tem dízima periódica aqui, ó, negativa, tem as dízima periódica, então são todos os números decimais, dízimas periódicas, frações, compõem o conjunto dos números racionais. Então aqui eu coloquei uma imagem para representar, aqui são os números naturais, que são os positivos aqui, ó, começando no zero e vem para cá. Depois os números inteiros, que são os positivos mais esses negativos aqui, então vai formar o conjunto dos números inteiros. Os números racionais são as frações, então todos esses que eu citei, mais as frações, sei lá, 1/2, as dízimas periódicas também, 0,333, são os conjuntos dos números racionais. Então, para eu ter uma ideia da cara do conjunto dos números racionais, é só observar essa reta aqui. Aqui ainda tem outros conjuntos que eu não vou entrar, não vou discutir agora, porque não é o objetivo aqui da nossa aula, ok? É só o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Aqui eu ainda tenho outro exemplo aqui, ó, de conjuntos. Os números naturais, a cara desses números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, ok? Então, dá uma pausa no vídeo aí e dê uma olhadinha com mais atenção. Aqui eu já venho para as atividades. Confesso para vocês que eu não gostei muito dessas atividades, eu acho que esse assunto poderia ser explorado de uma forma melhor, ok? Mas são essas atividades que tem para a gente, então vamos embora resolver. Observe as frações a seguir e transforme-as em números racionais na forma decimal. Então, tem aqui os exemplos, tem os números. E eu quero saber o seguinte, quais os números obtidos são dízimas periódicas? Quais os períodos delas? Então, eu vou dividir um com vocês aqui. Se eu pegar aqui o 7, para transformar ele num número decimal, o que eu faço?
Eu pego 7 e vou dividir por 9. Aqui não dá para dividir, eu acrescento um 0, 0, aqui. 70 dividido por 9 seria 7, né? Vai dar 7 vezes 9, 63. Para 70 vai faltar 7. Vou acrescentar o 0 aqui. Vai dar 7 novamente, depois vai sobrar 7, vou acrescentar 7, e assim por diante. Então, sempre vou ficar repetindo 7. Então, dá 0,777. Então, tá aqui. Então, nesse aqui eu já posso falar que o período dela é quem? É o 7. É o cara que vai ficar repetindo. E mais, quando eu pegar o 13 e dividir por 99, eu não vou fazer a divisão aqui para a gente ganhar tempo, mas vocês deveriam fazer. 13 dividido por 99 é 0,1313 e o 13 vai ficar repetindo. Nesse caso aqui, quem é o período? O período é o 13. Quem mais? O 3 dividido por 9, isso aqui vai me dar 0,3333. Então, o 3 vai ficar repetindo infinitas vezes. Nesse caso, o período é o 3. E quando você pegar o 211 e dividir por 9, você vai encontrar por 99, né? Vai encontrar 2,1313. O 13 vai ficar repetindo infinitamente. Então, o período nesse caso aqui também é, esse aqui era 13, nesse caso aqui também é 13. 2,131313. Então, continuando aqui, pessoal, é importante que vocês façam esses cálculos. Eu só fiz o primeiro aqui para vocês, mas é importante que vocês façam para vocês pegar o jeito aí, beleza? É só continha simples aí de divisão. Observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, quais as relações que nós podemos observar? Uma das coisas que nós podemos observar é o seguinte, uma possível resposta. A relação é que a quantidade de algarismos do período de cada dízima é igual à quantidade de algarismos do denominador da respectiva fração. Então, olha só, aqui no período eu tinha só o 7, então o denominador só tinha um algarismo. Aqui eu tinha dois caras aqui, o 13 repetindo, dois algarismos, então o denominador também tem dois algarismos. E assim por diante, ó, só tem um algarismo, aqui eu tenho um. Aqui eu tinha dois algarismos, né, no período, repetindo, 13, então aqui eu também tenho dois. E observa que é sempre 9, beleza? Então, os denominadores são formados somente pelo algarismo 9. Então, é uma possível resposta. É a única? Não vou entrar nesse parâmetro, ok? Então, não vou entrar nessa discussão. É uma resposta possível. Continuando. Questão 2. Divida o numerador pelo denominador das frações do quadro a seguir e assinale se o resultado encontrado é um número decimal exato ou uma dízima periódica. Sugestão é que a gente faça isso na calculadora. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 1 dividido por 4 e assim por diante, até o denominador 20. Então, vou começar aqui, ó, do 1 dividido por 2 até 1 dividido por 22. Então, eu quero definir se é um número decimal ou uma dízima periódica. Então, você vai fazer isso na calculadora. Eu já fiz isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho a tabela preenchida. Então, observe o seguinte. Aqui nessa coluna eu tenho o número decimal exato e aqui nessa coluna eu vou ter as dízimas periódicas. Então, 1/2, ele é um número decimal exato, 0,5. Se eu pegar, por exemplo, 1/8, também é um número decimal exato. Ao contrário que se eu pegar 1/11, eu vou ter uma dízima periódica. Se eu pegar um outro aqui, ó, 1/17 é uma dízima periódica. Se eu pegar aqui um outro, 1/7 é uma dízima periódica e assim por diante. Então, vamos ver qual a pergunta que tem para nós. O que você observa com relação aos denominadores de frações correspondentes a números decimais exatos e de frações correspondentes a dízimas periódicas? Então, uma possível resposta é o seguinte, que os denominadores que correspondem a divisor de potência de 10 geram decimais exatos. Ou seja, se os denominadores, no caso aqui, ó, eu tenho 4, por exemplo, 1/4. Esse denominador divide uma potência de 10. Que potência de 10? Por exemplo, 10 elevado a 2 é igual a 100. E o 4 é divisor de 100, certo?
Então, nesse caso, não vai ser uma dízima periódica, será um decimal exato. E assim para as outras situações. Se eu pegar 1/8 aqui, acho que dá para escrever aqui, ó. 1/8. Quando eu dividi, eu encontrei 0,125. O 8, ele é divisor de uma potência de 10. 10 elevado a 3 é 1000, ok? E o 8 divide 1000. Se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 125. E aqui o resto será zero, ok? Por sua vez, se eu pegasse lá 1/3, que aqui deu 0,333, vou colocar desse jeito aqui, ó, uma outra forma de representar a dízima periódica, o 3 não divide em uma potência de 10, ok? Então, aqueles em que os denominadores são divisores de potência de 10, não geram decimais exatos. Aqueles que não são divisores de potência de 10 geram dízimas periódicas, ok? Como eu falei, eu não gostei dessas atividades, mas espero que eu esteja conseguindo deixar claro para vocês. Continuando. O item B. Com base nas suas observações, classifique os números racionais a seguir, ao serem escritos na forma decimal em decimais exatas ou dízimas periódicas, sem realizar a transformação para o decimal exato. Então, esse aqui, ele é uma dízima periódica ou um decimal exato? Então, ele é uma dízima periódica porque o 21 não divide uma potência de 10. Esse aqui, por sua vez, ó, ele vai ser um decimal exato, que nós vimos que o 8 divide o 1000. 1000 é uma potência de 10. O 24, ele deve dividir uma potência de 10. Eu não vou entrar aqui e tentar discutir qual que ele vai dividir, mas esse seria um decimal exato, ok? 24 divide alguma potência de 10. Os 13 não dividem uma potência de 10, então ela é uma dízima periódica, ok? O 80, ele divide uma potência de 10, então ele é um decimal exato. E esse também, eles dividem uma potência de 10, então é um decimal exato. Quando eu falei este, eu estou observando sempre o denominador, viu, pessoal? Então, se o denominador dividir uma potência de 10, então é um decimal exato. Se não dividir, é uma dízima periódica. E nesse caso aqui, a dízima periódica ficou para esse aqui e esse aqui. Beleza? No item C, no texto recapitulando, aí está no pet de vocês, beleza? Há a informação de que entre dois números racionais há infinitos outros números. Quais seriam esses números? São todos racionais? Então, olha só. Ele está dizendo o seguinte, se você pegar aqui esse número aqui, ó, 1 meio e 1, existem infinitos outros números aqui, ok? Da mesma forma, se pegasse, qual um outro exemplo que eu posso pegar? Cadê um outro exemplo aqui? Ó, você poderia pegar até aqui, ó, 0,333 até meio. Então, esse pedacinho aqui, ó, tem infinitos outros números. A questão é, que números são esses? São todos racionais? Então, já está pedindo para você aqui pesquisar sobre números irracionais. Então, faça uma pesquisa aí, quem são esses números irracionais, que é justamente a resposta. Aqui nesse intervalo, em qualquer intervalo desse, entre quaisquer dois números, existem infinitos números racionais e irracionais. Você poderia pegar um exemplo aqui, ó, bem simples, você pegar aqui 0,5 até o 0,6, entre esses dois caras existem infinitos números, beleza? Então aqui eu tenho até um conjunto, ó. Então tem os números naturais, que nós já discutimos ao longo desse vídeo, os números inteiros, os números irracionais, os números racionais, perdão, que são as frações, dízimas periódicas, números e todos esses aqui, ó, ok? Observe que o conjunto dos números racionais é esse maior aqui. Vamos pensar assim, esse maior, o termo aqui maior não fica legal, mas é essa bolinha maior aqui, esse diagrama maior. Então, todos que estão dentro desse diagrama vermelho, todos eles são números racionais. Só que depois, que são os números que pediu para pesquisar, existem esses números aqui ainda, os números irracionais, ok? Então, dei a pesquisada neles e tem os outros aqui, os números complexos, os números reais. Números reais são todos os números, é que você pegar aqui, ó, o conjunto dos números racionais e juntar com esse conjunto que pediu para você pesquisar, o conjunto dos números irracionais. Então, juntando todo mundo, você vai ter o conjunto dos números inteiros. Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí, tirar algumas dúvidas. E se ficou alguma dúvida,
Deixe aí nos comentários ou tire dúvida com o professor que compartilhou o vídeo com você, ok? Obrigado por assistir. Se inscreva no canal aí se os vídeos estiverem ajudando vocês. E até a semana 2. Abraço.